amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Deus eterno esteja derramando das suas copiosas bênçãos a todos quantos estão nos vendo neste momento. Estamos de volta trazendo mais um devocional da família. Hoje, segunda-feira, 25º devocional, que traz o tema Famílias Fortes Vivem em Harmonia. E para você que está chegando, está me vendo pela primeira vez, eu me chamo Pastor Ezequiel Pereira e é um prazer enorme estar falando com você sobre relacionamento conjugal e familiar. Espero que você venha ser abençoado por Cristo Jesus, que Deus possa estar derramando das suas copiosas bênçãos sobre a tua vida, sobre o teu relacionamento conjugal e familiar. É muito importante que você faça a inscrição, porque nós já estamos no 25º devocional. Isso quer dizer que outros já foram colocados no canal, mas você pode ver todos eles a partir do momento que você fizer a sua inscrição. Depois você vai ativar o sininho para receber as notificações, deixar também o seu like, sua curtida, e aí deixar algo muito importante. Depois de você ver todo o vídeo, todo o conteúdo, analisou, deixa aí o seu comentário, porque é muito importante para nós o seu comentário. Vamos lá? Romanos capítulo 15, verso 5 diz assim: o Deus que concede perseverança e ânimo, dele um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. Amados e queridos irmãos, o apóstolo Paulo estava tratando aqui aos irmãos da igreja de Roma os deveres mútuos que devem estar presentes na família cristã ou na comunidade cristã. Tanto na família como na comunidade existem deveres, mas ele está falando também de uma coisa muito importante. Na família a fé precisa haver harmonia. Muito embora aqui o autor coloque a palavra unidade, mas nós iremos falar também sobre a harmonia. Por quê? Porque é importante para nós termos harmonia dentro do lar. Nós sabemos que dentro do lar todos nós somos diferentes um do outro. Os membros da família, eles são diferentes um do outro, têm gostos diferentes, pensamento diferente, temperamento diferente. E é claro que com essas diferenças um do outro há conflito. Porém, uma das coisas mais difíceis do mundo é conquistar ou a conquista da tão desejada harmonia familiar. Pensa numa coisa complicada. Como eu já falei, somos pessoas diferentes dentro de uma família, às vezes dentro de uma casa bem pequenininha. Com certeza vai ter conflito. A relação diária com a mãe, o pai, o irmão, o filho e cônjuge, com todos os membros da família, pode ser desgastante e exige uma boa dose de paciência. Lembre-se, você servo de Deus, que a paciência é um fruto do Espírito Santo. Demonstra o teu caráter como servo de Deus e principalmente dentro da família. Eu já falei no vídeo passado sobre a importância da paciência entre os membros da família. Outra coisa importante é o equilíbrio emocional. Outro fruto, domínio próprio. Tenta dominar o teu temperamento, meu irmão. Há cônjuges que o temperamento são muito agressivo, tanto na palavra como nos gestos, nas articulações. Tenha cuidado, tente dominar o seu temperamento e, sobretudo, capacidade de ceder. Tem esposo que não gosta de ceder, não. Tem esposa que não cede, não. Ela diz logo, eu sou assim, aí o outro diz, eu também sou assim, e fica dois bicudos dentro de casa. Às vezes vão até dormir zangados um com o outro. E eu tenho um vídeo no canal que fala sobre o cuidado que nós devemos ter como servo de Deus de não dormirmos zangados um com o outro, né? Para termos nosso espaço respeitado, é preciso, antes de tudo, respeitar os limites e os espaços do outro. Respeite o limite do seu cônjuge. Precisa ter essa unidade, essa harmonia dentro do lar, para que assim o Espírito Santo de Deus faça morada, né? E não fazer cobrança que nós mesmos não podemos cumprir. Tem cidadão, tem esposo que cobra tanto da esposa, mas ele não tem um bom exemplo para cobrar. Assim também é você, mulher, né?
Dentro da família, existem algumas coisas que a gente pensa que não acontecem, mas acontece, até mesmo na família evangélica. Grosseria, agressões física e moral. Eu vou gravar um vídeo falando sobre agressões físicas, porque tem cristão que pensa que isso não acontece no meio do povo de Deus. E acontece. Você acha que não acontece? Tudo bem. Desprezo, arrogância, quantos cônjuges são arrogantes? E discriminação, né, no meio da família. Parece termos muito fortes, mas muitas vezes vivenciamos um pouco de cada um deles em nosso dia a dia na família. Isso acontece sim, e a família cristã não está isento disso não. Acontece em muitas famílias que servem a Deus, né? Toda mudança deve começar em nós mesmos. Meu irmão, não tente mudar o teu cônjuge, muda você mesmo. Agora, querido, existem duas palavras aqui que nós precisamos entender ela, que é unidade, não é uniformidade. Eu trouxe aqui o conceito das duas palavras. O conceito de uniformidade é ter a mesma forma, isto é, uma forma única. Isso não pode acontecer e não tem como acontecer dentro da família, porque todos são diferentes, né? É possível encontrar, por exemplo, no exército com os soldados uniformes, comportando-se de uma única forma. Ali sim, é uma uniformidade. Agora, amados e queridos irmãos, há uma diferença. A unidade, por sua vez, procede e excede a uniformidade, passando-lhe a largo, está muito longe. Olha o que significa a palavra unidade. Tem origem no termo latim unitas. É designar a qualidade do que é único ou indivisível. Tem como significado aquilo que é considerado de forma individual e não plural. Unidade também designa a união de componentes com uma determinada homogeneitude ou identidade. Preste bem atenção o exemplo que eu vou lhe dar agora, para que você entenda os dois conceitos diferentes, de uniformidade para unidade. Um exemplo: os tijolos, quando ainda estão no depósito, empilhado, têm a mesma forma, portanto são uniformes. Estão empilhados, têm a mesma forma e portanto são uniformes. Mas eles estão unidos? Não, não estão unidos. Só estão unidos depois de aplicar a argamassa, ou seja, a massa para a construção da parede na casa. Precisa haver algo entre eles para estarem unidos. E aqui tem algo interessante que eu vou trazer para você, que os membros da família, eles são unidos por uma massa chamada Espírito Santo de Deus. Cada membro da família é um tijolo individual, mas a partir que coloca a massa, eles estão unidos. Penso diferente, age diferente, às vezes tem um tijolo maior do que o outro, um mais queimado, outros menos queimados, mas estão unidos. Assim é a família. Aleluia! Assim somos nós, servos de Deus, né? Somos diferentes de temperamento, mas o Espírito de Deus nos une dentro do lar e dentro da igreja. Há diferença de pensamento? Há diferença de temperamento? Há diferença de ideia? Há sim, mas somos unidos pelo poder do Espírito Santo. Tal como na igreja, também devemos buscar a unidade na família. Paulo está perguntando aqui, querendo a unidade da igreja, mas na família precisa existir. Porque eu entendo, irmão, se a minha família estiver bem, saúde física, mental, espiritual, não há briga, não há contenda, está tudo na harmonia, unidade, vai refletir aonde? Na igreja. Na igreja. O reflexo daquilo que está no meu lar vai estar também na igreja. Então a família ou o casamento, podemos ter opinião, gosto, pensamento, preferência diferente, mas
se desejamos construir uma família forte, precisamos ter em mente que o mais importante não é a uniformidade, mas a unidade. Foi o que eu falei antes, a diferença entre as duas palavras, o seu conceito, né? A família não é um quartel, né? Como soldado, todo mundo. E você viu o exército, né? Não, a família é diferente, meu irmão, né? Ela é unida pelo Espírito Santo de Deus. A harmonia em meio a pensamento diferente, mas há harmonia, porque o Espírito Santo de Deus está lá, está nela. Uma família forte busca todos os dias a unidade em todos os aspectos. Para que essa unidade seja real, é importante o diálogo e a conversa. Há dificuldade no relacionamento, em muitos relacionamentos, porque ninguém para conversar. Quando já vão conversar é com agressividade, é xingando um ao outro. E tu acha que também não existe? Em muitos servos de Deus, xingamento, palavras torpes, não pode da mesma boca sair palavra de bênção e maldição, meu irmão. A mesma fonte não pode produzir água doce e salgada, né? Tenha cuidado. Nós iremos agora falar sobre duas coisas importantes. 3. Quais são os inimigos que buscam, que são contrários à unidade? Quais são os inimigos da busca da unidade? Vamos lá. Primeiro, o egoísmo é o primeiro inimigo. O que significa a palavra egoísmo? Duas palavras juntas, ego mais ismo. É o hábito ou atitude de uma pessoa colocar seus interesses, opiniões, desejos, necessidade em primeiro lugar. Meu irmão, se tu for para o casamento desse jeito, vai dar tudo errado. Eu tenho falado muito para jovens: se você é egoísta, se você é prepotente, arrogante, só pensa em si mesmo, não te casa. Não se casa. Ou se não, se você é e se casou, errou. Ou se não, mude, né? Aí ele coloca aqui: interesse, opinião, desejo e necessidade em primeiro lugar. Nós encontramos um versículo da palavra de Deus que é o contrário disso daqui. Em Filipenses capítulo 2, verso 3 e 4, olha o que Paulo fala aos filipenses em relação a Jesus. Nada façais por contenda ou por vanglória. Eu sou o cara. Vanglória. Mas humildemente, cada um considerando os outros superior a si mesmo. Isso pode se aplicar dentro da família. Não te considere melhor do que ninguém. Meu irmão, tem muitos servos de Deus que se acham o cara, porque ele é um pregadorzão, porque ela é uma cantora. Meu irmão, parece estar pisando em ovos, né? Nas nuvens, passa por a gente e não fala. E isso acontece também na família. Tem uns que se destacam entre a família mais do que o outro, aí já começa a zombar do outro, menosprezar o outro. Não faça isso, meu amado. Olha o que ele diz aqui: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considerando o outro superior a si mesmo. Isso se aplica ao âmbito familiar. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas para qual também para o que é o do outro, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Se Jesus fosse egoísta, pensasse nele, ele tinha morrido na cruz? Eu duvido, não. Então dentro da família precisamos entender que tem que existir aí. Eu não devo pensar só em mim, eu tenho que pensar na minha esposa. A esposa não pensa só nela, ela pensa também em mim. E nós pais pensamos nos filhos, e os filhos vão pensar nos pais no futuro, em ajudar os pais quando os pais estiverem velhinhos. Mas isso quando nós colocamos, lutamos para que haja unidade, harmonia e paz dentro do nosso lar. A outra palavra, que também é complicado, outro inimigo é o individualismo, né? Individualismo é uma pessoa propensa ao individualismo, ou seja, com essa tendência. O individualismo consiste no pensamento e na ação independente. Ele pensa ser independente, ele se acha independente,
sem depender do outro ou sem se sujeitar às normas gerais. Se você é individualista, meu irmão, num casamento não vai dar certo, na igreja não vai dar certo, né? Um vocal para cantar bem tem que ter harmonia e unidade, todos louvarem a Deus junto. Se um é individual, puxa para o lado, outro puxa para o outro, não vai ter harmonia e Deus não vai se fazer presente. Assim também é na família, é isso? Vamos para o outro. Outro inimigo da unidade da família é a prepotência. Prepotência é um conjunto de dois gêneros com origem no latim, prepotens, que significa uma pessoa muito poderosa, influente, que abusa do seu poder, autoridade, que é tirano, né? Então, essa pessoa também, essa pessoa que tem esse sentimento, ela vai destruir a harmonia no seu lar. Tenhamos cuidado com o egoísmo, tenhamos cuidado com o individualismo, tenhamos cuidado com a prepotência. Eu já tenho visto tanto servo de Deus prepotente, arrogante, individualista, egoísta, que eu não acredito, porque a palavra de Deus diz que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ele tem 20 anos de servo de Deus, mas tudo isso aqui está na vida dele. E como é que é dentro da família? Tem harmonia? A harmonia no lar? A unidade? Não vai ter mesmo. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.